Bom, pessoal, estamos aqui novamente, amados, para poder continuar falando sobre o nosso tema de vencendo as barreiras no campo missionário. Nossos primeiros vídeos estavam tava um clima bom, né? E agora mudou um pouco aqui, a gente já fez frio, mudou o clima. O nosso vídeo anterior nós gravamos lá na cidade de Corumbá, fronteira com a Bolívia. E ali tem o Rio Paraguai, vocês viram lá, tá? Mas hoje nós voltamos, nós já estamos novamente aqui na nossa base em Santa Cruz de la Sierra. E eu tô tomando meu mate, olha aqui, ó. Aqui, ó. Nosso primeiro vídeo eu falei sobre o tereré, tá? Então, sobre algumas barreiras e tem pessoas sobre alimentação também, eu falei sobre isso aí, né? E costumes do povo, então você tem que estar bastante habituado. E como esfriou, o tereré é frio e o mate, ele é quente, tá? Tô tomando aqui, ó, minha garrafa térmica aqui, tá bom? Então ele é quente. Eu não sou daquele tipo assim que toma só tereré ou toma só mate, tá? Eu gosto de, se tá frio, eu tomo o mate. Se o clima tá frio, eu tomo mate. Se o clima tá quente, eu tomo tereré. Bom, vamos entrar aqui no nosso assunto. Vamos continuar aqui sobre algum tempo o nosso tema sobre vencendo as barreiras no campo missionário, algumas barreiras do campo missionário. Hoje eu quero falar sobre, nesse vídeo eu quero falar sobre a questão da língua, tá? Só que antes de falar da língua, existe uma barreira também. As barreiras são muitas, amados. As barreiras são muitas. Eu estou tirando aqui apenas alguns temas que te pode ajudar, que te pode beneficiar, alguns temas que nós temos julgado ser de bastante, vamos dizer assim, de importância, que você tem que vencer essas barreiras, porque no mínimo vai formar um clima chato, um clima bastante complicado para você, tá? E toda a situação de você estar no campo missionário já é uma barreira em si. O fato de você sair da sua igreja, meio da sua família, entre os seus, já é uma grande barreira. E esses temas, esses pontos, eles são bastante importantes. Você tem que estar preparado para vencer o comodismo, tá? Como nós já temos comentado. Você tem que estar preparado para vencer as barreiras de alimentação, porque a gente fala sobre alimentação, é algo muito interessante. Existe uma série de fatores que vão tocar o teu emocional. E sabe, quando você muitas vezes entra na casa e quer alimentar, e isso parece que é mais, parece como uma gota d'água, sabe, essa questão da alimentação. Então, tome bastante cuidado sobre isso aí, que isso aí pode refletir bastante no teu relacionamento com os irmãos que estão ao teu redor, tá? Eu faço lembrar. Nós falamos também sobre a questão da denominação, isso é bastante importante. Tá bom? A gente tocou ali no nosso vídeo anterior. E hoje eu quero falar sobre a questão da língua. Mas antes de falar sobre a língua, eu friso aqui sobre a questão cultural, tá? A barreira cultural, alimentação, língua, tudo isso é cultura, tá? Mas pensa de uma forma geral. Estuda bastante, querido. Quando você vai a um determinado campo, procure estudar bastante sobre a questão da cultura local, tá? De uma forma geral, desde a alimentação, qual é o relacionamento deles com o povo, o estrangeiro. Olha, não faz muito tempo veio aqui à minha casa um casal da Europa, né? Então eles estavam passando aqui, passaram pelo Paraguai, vieram aqui à Bolívia, e eles estavam indo para a região andina da Bolívia e depois ia até o Peru, tá? Então eu ofereci para eles ficarem aqui na minha casa e eles estavam fazendo uma série de perguntas, querendo confirmar coisas que eles viram na internet. Eles pesquisaram tudo aquilo na internet. Uma das coisas que aquele casal me falou, ele falou o seguinte: é verdade que existe menos aceitação ao estrangeiro na parte alta da Bolívia que na parte baixa. E eu achei muito interessante aquilo, porque isso eu vivo aqui, mas ele fez uma pesquisa em relação a isso. Então ele estava pesquisando
qual é a reação, qual seria a reação do povo em relação a ele e a sua esposa lá no meio daquele povo. E eu dei algumas dicas para ele. Então isso é muito importante para você, tá? Não pense que, como disse um missionário, que você vai chegar num local e as pessoas vão te receber soltando fogos e vai ter aquela festa para você, e quando você pregar vai ter multidão querendo te ouvir. Não é isso não, sabe? Existe uma série de reação, as pessoas elas têm reações diferentes, existem regiões que elas não gostam de estrangeiro, tá? O brasileiro normalmente tende a gostar muito de estrangeiro, a aproximar, a querer comunicar, né? Mas tem regiões que não, as pessoas não gostam, tá? Então você, como missionário, irmão, você tem que estar preparado para isso. Algo interessante em relação a isso aí é o seguinte: na região alta da Bolívia tem pouco brasileiro trabalhando, e os que vão para lá passam pouco tempo e acabam voltando para o Brasil ou indo para outras regiões. Agora, por quê? Uma, pela barreira climática e pela barreira cultural, né? A alimentação, a questão da aceitação, as pessoas são fechadas, é muito difícil você entrar na casa das pessoas. Elas não são como aqui na parte baixa da Bolívia, que você vai mais na casa, elas te servem tereré, ou tereré não, aqui é mais difícil, tá? Elas te servem um suco, um café, alguma coisa assim, um cunhapê, né? E lá não, as pessoas são mais fechadas. Então, essa diferença, toda essa diferenciação, cria uma barreira bastante grande, tá? Então, quem vai fazer o trabalho, quando você for fazer o trabalho missionário, procure estudar bastante isso aí. Bem, mas hoje eu quero falar sobre a língua e eu anotei alguns pontos bastante interessantes. Você está indo para um país, não fala a sua língua. Claro, no Brasil você vai para Portugal e tem outros países da África que vai falar o português. Se você sair do Brasil, eles vão falar outra língua. Aqui na América do Sul, nós temos o espanhol, como de uma forma, a maioria fala o espanhol, né? Mas aqui dentro da Bolívia existe uma diversidade bastante grande de línguas. Se você for na região central, principalmente no campo, o pessoal fala o quechua. Se você vai no campo, na região rural de La Paz, o pessoal fala aimara. No sul da Bolívia o povo fala guarani. Aqui perto aqui de Santa Cruz, uma região aqui o pessoal fala o guarádio. A região norte tem várias outras línguas indígenas. Então, dentro da Bolívia você tem uma diversidade de línguas, mas você pode ir para a Europa, que tem, aí vai falar o alemão, o francês, e aí uma série de outras línguas, tá? Então, eu não estendendo aqui muito o nosso vídeo, eu vou dar aqui algumas dicas, tá? Que nós temos passado, situações que nós temos passado. Eu trabalhei no Paraguai fala o Guarani, tá? No Paraguai, o povo nas cidades maiores vão falar o espanhol, nas cidades pequenas também, mas no campo, o povo, muita gente fala o Guarani. Então, algumas coisas nós aprendemos lá, dessas dicas que eu quero passar para você, aqui também na Bolívia e com outros missionários. A gente coletou aí informações com outros missionários e eu vou passar isso para você. Tá? A primeiro ponto muito interessante, quando você vai, eu até anotei aqui, ó, eu anotei uns pontinhos no meu caderno aqui, vou estar lendo aqui, tá? Quando você for num outro país que não fala o seu idioma, procure aprender algumas palavras básicas. Como? Olá, como você está, né? Obrigado, não, eu quero. Aonde está isso? Aonde é tal coisa? Quanto custa? Sabe, essas frases são muito importantes. Eu quero água, eu quero comer, um banheiro, aonde é o banheiro? Perguntar para o banheiro, você tem necessidade, você tem que perguntar para o banheiro, água, comida, né? E quanto custa? Essas frases que você acredita que você vai estar usando bastante, é muito importante. Outra coisa, se você vai para um país onde já descendo do aeroporto, o pessoal não fala a tua língua, ali da imigração, tá? E tem países que na imigração o pessoal fala o inglês, o espanhol, mas tem países que não. Então é muito interessante você procurar saber algumas frases que eles vão te perguntar.
eles vão te perguntar quanto tempo você vai ficar ali, eles vão te perguntar qual é o teu endereço, né? Eles vão fazer algumas perguntas básicas em relação à migração. Então, cada país tem seu sistema. Eu aconselho você a procurar informações com missionários que já estão ali, tá? Que eles vão te passar algumas dicas, é muito importante. Então procure saber algumas frases necessárias na migração. Eles vão perguntar, o que você vai fazer aqui? Onde está o seu hotel, né? Ou aonde você vai se alojar, né? Com que pessoas que você vai estar? Então ele vai perguntar isso aí, seja em inglês, em francês, em russo, em espanhol, e você tem que ter um pouco dessa base aí, dessas perguntas, né? Outro ponto também, muito importante, tá? Quando você chegar no país, você tem que ter um planejamento. Se você vai pelo aeroporto, ou se você vai por terra, né? O que mais ou menos você vai precisar na língua local, tá? Então é muito importante se você vai para o aeroporto, saber ali decolagem, aterrissagem, chegar, saída de avião, ou aonde está o hotel, tá? E aqui está passando bastante avião, minha casa está perto do aeroporto, vocês estão levando a mão. Mas essas frases, meu amado, é muito importante você ter um planejamento, tá? Você ter um planejamento da sua viagem, isso, para que você não possa se perder. Eu tive situações aqui de pessoas que vieram aqui à Bolívia e eles falaram para mim, Peninha, eu vou chegar de carro aí, venha do Brasil, tá? Aqui, país vizinho, né, Bolívia, eu vou chegar de carro. E eles vieram, meu querido, eles não sabiam falar nada em espanhol. Chegava no pedágio, e em espanhol pedágio é peaje, e eles não sabiam o que era peaje. E a mulher cobrou o pedágio e eles não falavam nada em espanhol. E vieram para cá, e olha que o espanhol é muito parecido ao português. Eles sofreram bastante, chegaram aqui contando tanta história. O pior de tudo foi o seguinte, a viagem teve previsto, eles não chegaram na hora prevista, chegaram de madrugada, e eles não sabiam nada, eles não se prepararam, não sabiam perguntar para as pessoas o endereço, aonde era tal coisa, aonde é tal rua, eles não sabiam nada. Meu querido, olha, foi uma situação bem complicante. O irmão começou a ficar tão nervoso, e ele gaguejava, e dava para ver que, e eu escutei no carro o filho chorando, e aquela coisa, um filhinho pequeno, né? Então eu pedi para ele parar um táxi, ele não sabia como é que era táxi, porque os táxis daqui é diferente do Brasil, né? Tem uma luzinha verde assim. Então eu falei, olha, para um carro que tem luzinha verde, passa o telefone para o determinado taxista. E foi uma complicação. Então, procure programar, se você está indo de carro, ou se você está indo no aeroporto, ou se você está indo de ônibus, procure saber as frases básicas para que você possa chegar naquele local. Amém? Outra dica que eu dou aqui é sobre aplicativos. Tem uns aplicativos que você coloca no celular, hoje todo mundo tem celular Android, né? Então você dá para baixar uns aplicativos que tem na internet, que é de tradução. Você fala, né? E ele sai ali, ó, qualquer língua escrita, ou às vezes até falado mesmo. Você falou em português, sai em inglês. Você falou em português, sai francês. Então, esses aplicativos são muito bons, tá? Conto aqui um caso que aconteceu eu conto aqui uma situação que aconteceu com a minha irmã nos Estados Unidos. Ela chegou, não falava inglês, ela e meu cunhado, e eles estavam caminhando, estavam meio perdidos, entravam num lugar e saíam, tá? Eu só sei que do nada apareceu um carro da polícia, e o policial parou eles, e foi aquela coisa toda. O policial deu-lhe a falar um monte de perguntas, e eles não sabiam ideia do que estavam falando. E aí meu cunhado lembrou do aplicativo, ele foi lá no carro, pegou o aplicativo e começava a falar, e dava para o policial falava para ele, dava para ele, e assim eles se viraram. Amém? Eu acredito que hoje eles estão falando um pouquinho mais inglês. Mas
o aplicativo é uma dica aqui que eu dou para você também, tá bom? E eu quero, e o que nós podemos finalizar, o que eu deixo bem claro, vou dar aqui uma outra situação que aconteceu conosco, aconteceu comigo no Paraguai. Eu comecei a estudar Guarani. E aonde é isso? Aonde está aquilo? Em Guarani, tá? Na língua Guarani. E eu, como Guarani, lá eu morava na região de fronteira e todo mundo fala o português, o espanhol e Guarani, e ficava difícil para eu aprender a falar o Guarani. Moral da história. Eu comprei um livro, eu comecei a aprender, na época era uma fita cassete. Eu coloquei ali as frases, eu ia repetindo, eu perguntava para um, eu perguntava para outro. E parecia ser algo assim que eu não ia aprender nunca, eu não ia sair do zero dali. Aonde que está tal coisa? Aonde é tal coisa? Eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dormir, eu quero comer. E perguntas básicas, né? E aquilo era como se fosse um mar assim na minha frente e eu tentando colocar dentro de um copo que era a minha cabeça. Mas eu estava animado né, vendo a necessidade. Tá, um dia eu e mais alguns irmãos estávamos andando numa comunidade indígena, a gente foi lá para dentro, né, no mato, e o que aconteceu é que nós nos perdemos. E já estava chegando a noite. Meu irmão, nós nos perdemos e a noite estava chegando e a gente não sabia o que fazer. E andamos para um lado, andamos para o outro, achava que a fazenda estava para um lado e não era, achamos que a aldeia estava para o outro lado e não era. E a coisa foi ficando feia. E moral da história, nós encontramos um garoto. Eu encontrei um garoto assim de uns 3 para 4 anos. Dava para ver que ele falava alguma coisa. E eu, no meio do mato, era um indígena, no meio do mato. Eu olhei para aquele garoto e eu falei em espanhol com ele. E ele grelou o olho para mim. E eu observei que ele não falava nada em espanhol, só falava Guarani. E aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, tudo aquilo que eu aprendi e que eu achava que não ia servir para nada, aquilo fluiu, entendeu? Aquilo veio lá do fundo e as frases saíram e nós conseguimos chegar até a casa daquele garoto e os pais dele, graças a Deus, falavam espanhol e assim nos conduziu até a sede da fazenda e a gente pôde chegar a salvo em casa. Amém? Então, finalizando nosso vídeo aqui é o seguinte, em relação à língua, para você vencer, aprenda algumas frases, é muito importante, use aplicativo e uma coisa que é muito importante também, aprenda a fazer mímica, sabe? Faltou as palavras, faça mímica e faça mímica sempre sorrindo. Você pode estar desesperado, mas sempre rindo, tá? Porque se você estiver rindo, tranquilo, as pessoas, elas vão ter boa vontade de te ajudar. Agora, se você fizer aquela cara feia, você faz uma mímica, a pessoa não entende, e você, sabe, como que, ignorante, você vai perder um ajudador ali no meio do caminho, amém? Então aqui vai a minha dica aqui para você vencer essa barreira da língua.